Nós vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite para o livro de Números. Números capítulo 13. Vamos nos colocar de pé para a leitura do texto. Números capítulo 13. Leremos do versículo 1 ao versículo de número 3. Vamos orar e então faremos a leitura do texto. Pai, nós nos alegramos porque temos o privilégio santo de adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo nesta noite. E te louvamos pela palavra que temos em mãos. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pela tua palavra queremos viver. Então pedimos direção, sabedoria nesta noite. Fala conosco, ó Pai, que o bendito Espírito do Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas e corações. Que o teu nome seja engrandecido, meu Pai, e que nós humildemente nos rendamos à soberania do Senhor, no propósito de fazermos a tua obra e a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 13, leremos os 3 primeiros versículos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Podem se assentar? Não basta espiar a terra, é preciso conquistá-la. É sobre este assunto que desejo pregar nesta noite. Amados irmãos, missões nada mais é que o projeto de Deus para a salvação do homem perdido. É isso que nós temos aprendido ao longo dos anos. Missões continua sendo o projeto de Deus para a salvação do homem perdido. Pregar o evangelho a toda criatura é ordem de Jesus e não apenas uma opção, e exige o grau máximo de esforço, por parte de todos nós. Isso indica que a igreja precisa avançar de uma maneira resoluta, de uma maneira corajosa, no cumprimento da grande missão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. De acordo com o texto que lemos, a terra de Canaã foi um presente de Deus, foi uma promessa de Deus para o seu povo, mas embora prometida, precisava ser conquistada. Não podemos nos esquecer deste detalhe. Embora fosse uma promessa, a terra precisava ser conquistada. E assim acontece com muitas promessas de Deus, que exigem o nosso esforço para a sua concretização. Devemos entender algo, irmãos: Deus não falha. Amém? Ele continua sendo fiel em todos os momentos e circunstâncias. Nós podemos falhar, mas sempre podemos contar com a fidelidade absoluta de Deus. Missões é uma tarefa que exige o esforço humano. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo, para estarem em Canaã numa missão de reconhecimento. Aqueles homens não eram homens quaisquer. Eles faziam parte da elite de Israel, eram 12 príncipes, líderes das tribos, então eram pessoas especiais. A convocação daqueles homens foi uma questão de honra para todos eles. E eles aceitaram, de imediato o convite apresentado. E naquele momento, amados irmãos, todos os espias pareciam iguais. Os 12 espias, quando chamados, quando convocados, pareciam iguais. E até podiam ser considerados como exemplos de coragem. Mas eles passariam por um teste. Eles passariam por um teste que, na verdade, revelaria de fato o caráter de cada um. Os 12 homens passariam pelo teste, Eles enfrentariam o desafio e, de fato, aquele desafio revelaria o caráter de cada um. Moisés apresentou a questão diante dos 12 homens. Eles deveriam entrar na terra, observá-la
e voltar, trazendo algumas amostras do seu fruto. Eu queria pensar juntamente com os irmãos nesta noite nos desafios da vida. Desafios, na verdade, são oportunidades, são degraus para o nosso crescimento. Quando praticamos missões, crescemos. Amém, irmãos? Não é o desafio que está diante dos nossos olhos? Então, quando praticamos missões, nós crescemos. Observar a terra, trazer um relatório acerca daquele lugar, era, portanto, um grande desafio que proporcionaria àqueles homens grande crescimento e até mesmo maturidade espiritual. Moisés não poderia espiar a terra sozinho. Surgiu a oportunidade então para que novos líderes se levantassem. Irmãos, Deus está na expectativa de que mais obreiros se levantem. Amém? Deus está na expectativa de que mais pastores, mais missionários se levantem para a sua obra. E daquele grupo saiu o sucessor de Moisés. Quem foi? Josué. Daquele grupo, dentre os 12 espias, Deus levantou o sucessor de Moisés, Josué. Então não devemos fugir dos desafios, porque eles permitem o nosso avanço, rumo ao propósito que Deus estabeleceu para nós. Os 12 espias obedeceram a Moisés, cumpriram a missão, mas aquele era apenas o início de um longo processo. Era apenas o começo, o início de um longo processo, porque o próximo desafio seria maior, mas nem todos estavam dispostos a aceitá-lo. Aparentemente, tudo parecia muito fácil, mas diante dos próximos desafios, nem todos estavam prontos, dispostos, a aceitá-lo. Depois de 40 dias, aqueles homens estão voltando. Voltaram trazendo um relatório mais ou menos assim: em Canaã, tudo é muito grande, tudo é muito bonito, mas nós, demasiadamente pequenos, não podemos conquistar a terra. Irmãos, que tristeza, que tragédia. Eles olharam apenas para os problemas, olharam para as dificuldades e se esqueceram de Deus. Descobriram que a terra era habitada por gigantes, os filhos de Enaque. Os frutos também eram gigantescos. Trouxeram um cacho de uvas, que precisou da ajuda de 2 homens para transportá-lo, além de alguns figos e romãs. Todos viram o mesmo cenário. Todos. Os 12 homens, os 12 espias viram o mesmo cenário, mas eles se dividiram em 2 grupos: os incrédulos e os crentes. O grupo dos incrédulos, aqueles que de fato acreditaram que seria possível, e o grupo dos incrédulos, os incrédulos que duvidaram da promessa de Deus, e dos crentes que entenderam que seria possível. 10 espias disseram: não podemos conquistar a terra, porque seus moradores tinham grande estatura. 2, Josué e Calebe, declararam que poderiam conquistar a terra com a ajuda de Deus. Irmãos, missões é uma tarefa possível, porque nós fazemos com a ajuda de Deus. Não estamos sozinhos, amém? Deus não nos deixou à mercê dos problemas desta vida. Então missões é um grande desafio, é uma obra possível, porque podemos fazer com a ajuda de Deus. Agora, os incrédulos estavam firmados numa visão física, apenas numa visão humana. O que viram foi determinante na condução de suas decisões. Os outros 2 estavam firmados numa visão espiritual, firmados na promessa de Deus, e é assim que nós precisamos viver. Firmados numa visão espiritual. E a nossa visão não pode ser míope. Amém, irmãos? A nossa visão precisa crescer cada dia. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Então aqueles 12 homens se viram entre o conflito do ver e do crer. Bom, nós não vivemos por vista. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé.
firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Então aquele relatório pessimista era baseado na razão, na lógica humana, e não na perspectiva de Deus. O relatório da fé estava fundamentado na palavra e na promessa do Senhor. Ele prometeu que daria a terra para o seu povo. Aqueles homens eram príncipes, mas eles se viram como gafanhotos. Que tristeza, né? Eram príncipes, homens da elite, né? Líderes das tribos, mas agora, irmã Benta, eles estão se vendo como meros gafanhotos. Seria humildade? Claro que não. Não era humildade, era um caso de autodepreciação em virtude da incredulidade. Algo muito triste. O povo foi influenciado por aqueles 10 líderes incrédulos e as consequências foram terríveis. Nós conhecemos a história. Naquele mesmo dia, os 10 espias foram mortos pelo Senhor. O povo foi condenado a andar de uma maneira errante pelo deserto durante 40 anos. Quantos dias eles espiaram a terra? 40 dias. Mas agora, eles andaram de uma maneira errante pelo deserto durante 40 anos. E os que tinham mais de 20 anos morreram. Os seus ossos ficaram espalhados pelo deserto. Aqueles que disseram que não poderiam conquistar a terra, de fato, não a conquistaram. Mas aqueles que declararam que seria possível, Josué e Caleb, tempos depois, tomaram posse da bênção. Então não podemos passar a vida espiando. Precisamos avançar. Precisamos conquistar. Não basta, amados irmãos, enxergarmos os campos que estão brancos para a ceifa. Temos que trabalhar, temos que agir, temos que fazer algo, né, para que o mundo conheça a graça de Deus. E quando é que a igreja vai agir? Quando é que nós vamos colocar a visão em ação? Quando entendermos que somos os instrumentos que Deus deseja usar. Quando deixarmos de olhar para as dificuldades. Quando a compaixão dominar o nosso coração. O deserto era apenas um local de passagem, mas se tornou morada do povo por 40 anos. Era apenas um lugar de passagem, mas se tornou morada do povo por 40 anos. Tem muita gente passando mais tempo no deserto do que seria necessário. Essa é uma história extremamente triste, mas há muitos cristãos ficando mais tempo no deserto que seria necessário, por uma série de questões, né? Porque deixaram de olhar para Deus, porque deixaram de confiar na provisão divina, porque preferiram, né, a traçar as suas próprias decisões, ignorando os preceitos de Deus. Então, se você está no deserto, fora da vontade de Deus, você é a única pessoa que pode sair de lá. Deus está à sua disposição, Ele pode lhe ajudar. Mas vamos pensar nesta noite, por que razão, amados irmãos, não conquistaram a terra? Por que razão aqueles homens não conquistaram a terra? Em primeiro lugar, por causa da incredulidade. Já falamos um pouquinho sobre isso. Os 10 espias não foram derrotados pelos gigantes, mas eles foram derrotados pela incredulidade. É a ausência de fé. Incredulidade, meu amado, é tão somente ausência de fé. Foram vencidos antes do combate. Em algum momento Deus falhou? Não. Ele não vai falhar. Ele se mantém fiel. Amém, irmãos? Então aqueles homens não tinham direito de duvidar da provisão de Deus. Não tinham direito de duvidar da promessa de Deus. Enquanto a fé nos impulsiona, enquanto a fé nos fortalece, a incredulidade amortece o nosso crescimento, provoca inércia e nos reduz a uma vida de lamentos. E deixe-me dizer, desde quando os lamentos resolveram problemas da vida? Desde quando lamentar resolve os problemas da vida? Não! Temos que confiar em Deus, amém, irmãos? Lamentar não vai trazer nenhum tipo de benefício. A fé supera a incapacidade humana, enquanto a incredulidade reduz o homem a uma vida de impossibilidades. Era exatamente o que os 10 homens estavam dizendo. Não podemos conquistar a terra. Somos como gafanhotos, né? Lá estão os filhos de Anak, os gigantes, não podemos conquistar a terra. A incredulidade destrói,
muitas qualidades, encobre dons, encobre talentos. Então nós entendemos que missões é uma tarefa possível, mas exige fé. Não fazemos fé com incredulidade no coração. Deus providencia os recursos, Deus levanta pessoas, e nós temos que abraçar toda esta questão, né, com fé no coração, porque a fé é algo que está ao alcance de todos nós. Deus vai sustentar a sua obra e também vai sustentar aqueles que se levantarem para servi-lo. Irmãos, nós vivemos num ambiente de crise, num momento de crise. Todos nós temos ouvido sobre crise, mas eu vou lhe dizer, nunca houve crise lá no céu. Amém? Deus jamais se viu diante de crises, né? Ele continua tendo todo o poder e nós praticamos missões com os recursos que Deus nos proporciona. Então a obra não vai parar por falta de recursos. Lucas capítulo 12, versículo 22 nos diz: E disse aos seus discípulos: Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então somos convidados a observar os pássaros, que não trabalham, mas não morrem de fome. Também somos convidados a observar os lírios do campo, que da mesma forma não trabalham, mas nem mesmo nos dias de Salomão houve alguém que se vestisse com tanta formosura. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos lírios, e claro, cuidará de nós, amém, irmãos? Cuidará do seu povo, cuidará dos seus filhos, vai sustentar a sua obra. Acreditar é uma decisão que tomamos, porque não há razões para duvidarmos da fidelidade de Deus. A fidelidade dele continua sendo absoluta. Nós vivemos num ambiente onde tudo é relativo. Irmão Antônio, a nossa saúde, por exemplo, é incerta. O nosso trabalho é incerto. A economia do nosso país é incerta. Então nós nos vemos diante de muita relatividade, irmão. Mas quando nós nos referimos a Deus, jamais. É autêntico, amém? É absoluto. A fidelidade de Deus é absoluta. Então é claro, nele podemos confiar, nele podemos descansar. Aqueles espias chegaram tão perto e morreram tão longe do propósito de Deus. Chegaram tão perto e morreram tão longe do propósito de Deus. Quando alimentamos a nossa mente com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, a paz que excede o nosso entendimento domina o nosso coração. Então é tudo o que precisamos fazer. Alimentar a nossa mente com esta verdade. Ele conhece as nossas necessidades e com certeza vai suprir todas elas para o louvor da sua glória. Não permita que haja incredulidade no seu coração. Esse foi um dos motivos pelos quais o povo não conquistou a terra. Segundo lugar, não apenas a incredulidade, mas o medo. Medo é sentimento de grande inquietação diante de uma noção de perigo real ou imaginário. Sentimento de grande inquietação. Agora, o medo é inimigo da fé. O medo é inimigo da fé. Porque a Bíblia nos diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu o quê? Um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então não pode haver medo no nosso coração. O que Deus, na verdade, providenciou, tanto para você quanto para mim, foi um sentimento de fortaleza, de amor e de moderação. O medo bloqueia a nossa capacidade de lutar. Irmãos, era isso que estava acontecendo. Não podemos guerrear, somos tão pequenos, né? O povo que lá está é um povo muito grande, né? Somos como gafanhotos aos seus olhos, não podemos. Então o medo bloqueia a capacidade de lutar. Medo dos gigantes, medo dos filhos de Enaque, o povo é poderoso, as cidades fortificadas, mas Deus era maior que tudo isso.
Deus era maior que tudo isso. Então é claro, Deus é maior que todos os nossos temores. Amém, irmãos? Quais são seus medos? Quais são os seus temores? O que é que talvez está impedindo o seu crescimento espiritual? O que é que talvez está impedindo você de fazer a vontade de Deus? Quais são os nossos medos? Ele é maior que todos eles. Todos nós gostamos de ouvir histórias sobre a vida de Davi. Desde criança, né? Nós crescemos ouvindo sobre histórias de Davi. Mas houve um momento quando o povo de Israel estava sendo ridicularizado e o nome do Senhor zombado por causa do gigante filisteu, Golias. Ninguém tinha coragem de se apresentar para a peleja, porque todos temiam o gigante Golias. Davi era bem jovem, ainda cuidava das ovelhas, né, do seu pai. E numa certa manhã, Davi se levanta e se apresenta para Saul dizendo: teu servo irá e pelejará contra este incircunciso filisteu. Zombaram de Davi. Davi, não faz sentido, olha o seu tamanho, você não tem experiências em guerra, vai ser derrotado. Mas Davi disse: eu já lutei com urso, eu já lutei com leão, e Deus me deu a vitória, com certeza também serei vencedor sobre este incircunciso filisteu. O dia da batalha chegou, a arquibancada estava repleta de pessoas, todos queriam ver a cena, imaginando, claro, que Davi seria destruído pelo gigante Golias. O gigante se aproxima. Davi tinha em mãos apenas um estilingue. Alguém já brincou com estilingue? Uma funda. Quantos sabem o que é um estilingue? Sabe, irmão Jorge? Até a irmã Benta já brincou de estilingue, olha aí. Foi a sua arma de guerra, um estilingue com algumas pedrinhas no bolso. O gigante se apresenta e quando ele contempla Davi, ele dá boas gargalhadas: você vai morrer, com certeza vai chegar o seu fim. E Davi firma seus passos, olha firmemente para o gigante e diz estas palavras: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E ele lança apenas uma pedrinha com aquela funda, foi o suficiente para derrotar o gigante filisteu. Irmãos, não foi a funda, não foi a pedra, foi o poder de Deus, amém? Então é isso que nos encoraja. O que nos permite fazer missões é o poder de Deus. O que nos permite viver para a sua glória é o seu poder. E o poder dele está à nossa disposição. Então, Deus é maior que os nossos inimigos. Podemos avançar, irmãos, de uma maneira corajosa, porque Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Eu gosto daquele momento quando Pedro anda sobre as águas. Em obediência à voz de Jesus, os discípulos entraram no barco, se dirigiram para o outro lado do mar da Galileia, mas durante a noite foram surpreendidos por uma grande tempestade. A tempestade não fazia parte do programa dos discípulos. Eles não estavam preparados para aquela tempestade. Irmã Zica, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, todos temerosos, irmão Gerson, e alguns começaram a gritar: nós vamos perecer, porque não temos o que fazer, não temos para onde corrermos. E de repente, perceberam alguém caminhando sobre as águas, e o medo aumentou ainda mais. É um fantasma! Até perderam o senso da razão, né? É um fantasma, nós vamos morrer de verdade. E Jesus logo disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, Jesus primeiro acalmou a tempestade do coração dos discípulos. As suas primeiras palavras não foram dirigidas ao mar.
O mar ainda estava revolto. Mas as primeiras palavras foram dirigidas aos discípulos. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E é isso mesmo que ele faz. Ele acalma a tempestade do nosso coração. Podemos estar enfrentando dificuldades, provações, perseguições, mas ele sempre acalma a tempestade do nosso coração. Pedro agora põe a cabeça para o lado de fora do barco e diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo, eu vou andar sobre as águas. O que é que você acha que Jesus disse? Você sabe que sou eu, Pedro, pode vir. E Pedro então ousou descer do barco, andou perfeitamente sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Agora, alguma coisa aconteceu diante desse momento. Talvez Pedro se distraiu olhando para o volume das águas. Talvez Pedro, pastor, se distraiu olhando para a negridão da noite. E quando tirou os olhos de Jesus, começou a afundar mesmo. E gritou: Senhor, me ajude, eu estou afundando. Então Jesus pega Pedro pelo braço, caminha com Pedro sobre as águas mais uma vez. E leva Pedro para dentro do barco. Sobe aí, Pedro. Por que duvidaste, homem de pouca fé? Claro que Jesus estava querendo dizer: Pedro, você tem andado comigo por tanto tempo, você tem visto tantos sinais, tantas maravilhas, por que razão duvidaste, homem de pouca fé? Jesus apresentou a repreensão que precisava ser apresentada. Mas, irmãos, eu quero destacar duas coisas neste texto. Primeiro, Deus permite às vezes que passemos por tempestades. A tempestade daquela noite não era para a destruição dos discípulos. Deus permitiu aquela tempestade para que Pedro descesse do barco e fosse ao encontro de Jesus. Quem estava mais seguro, Pedro ou os discípulos dentro do barco? Claro que era Pedro. Não tenho dúvidas de que era Pedro. Então Deus às vezes permite que enfrentemos dificuldades, irmãos, não para que soframos, não para que morramos, não, é justamente para que nós nos encontremos mais perto dele, amém? Para que vejamos mais de perto a sua glória. Às vezes Deus chacoalha o nosso ninho, e Ele o faz com propósito, porque às vezes nós nos sentimos tão confortáveis. Então Ele chacoalha o nosso ninho para que aprendamos a voar. Então acredite, Ele tem poder para nos sustentar. Amém, irmãos? Que entendamos os seus propósitos, né? Ao longo dos nossos dias. Os espias disseram: somos como gafanhotos, mas eram príncipes, eram homens da elite. O medo leva o ser humano, como eu já lhes disse, a perder a razão. Incredulidade, medo. Terceiro lugar, falta de visão. Ausência de percepção espiritual. Mas o que é percepção espiritual? É compreender o divino propósito de Deus e reconhecer a nossa parte em seu plano. Isso é visão. É reconhecer o propósito de Deus e reconhecermos também que fazemos parte do seu plano. Você foi convocado, você foi chamado. Irmãos, missões não é apenas uma opção, é mandamento, é ordem, e uma ordem deve ser obedecida. Então, a visão acontece quando nós abraçamos o propósito de Deus, entendendo que Ele deseja usar as nossas vidas para que este propósito se cumpra. A visão não pode ficar apenas no campo visionário. Visão envolve ação. Precisamos enxergar o mundo de acordo com a ótica de Deus, de acordo com a perspectiva divina. 2 Reis capítulo 6, você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou resumir a história para você. Israel e Síria eram dois países que estavam em frequentes combates. E num determinado momento o arraial de Israel estava cercado pelo exército inimigo. Ninguém entrava, ninguém saía. Geazi, servo de Eliseu,
quando contemplou aquela cena, irmão Rafael, ficou desesperado. Correu para Eliseu dizendo: nós vamos morrer, porque a cidade está cercada por carros e cavalos, nós não temos o que fazer. Mas Eliseu chegou bem perto, irmã Zica, de Geazi, e ele disse: Geazi, maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. E ele ora, põe a mão sobre a cabeça de Geazi: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele contemple, para que ele possa ver tudo aquilo que eu estou vendo. E caíram como que 2 escamas dos olhos de Geazi, e seus olhos foram abertos, irmã Thelma, e ele percebeu que a cidade estava cercada de um exército celestial. Deus havia providenciado o livramento que o seu povo precisava. Isso é visão espiritual. Não basta ter visão. A visão precisa ser espiritual. Amém, irmãos? Precisamos enxergar o mundo de acordo com a perspectiva de Deus. Então, missões é uma ação conjunta que prioriza a anunciação do Evangelho até os confins da terra. Nós trabalhamos juntos. Irmãos, nós somos parceiros na obra do Senhor. Eu estou lá em São Carlos, em Araraquara, daqui a pouco na cidade de Araci, mas os irmãos estão conosco, amém? É uma ação conjunta que prioriza a anunciação do Evangelho. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sozinho, farei muito pouco. Pastor Terio sozinho fará pouco, mas quando nós nos unimos neste propósito, podemos fazer mais, para a glória de Deus. E é claro, né? Nós já aprendemos que missões se faz com a prática da mordomia cristã. Irmãos, nós somos mordomos. O que é um mordomo? Um administrador. Então, prudentes ou não, somos administradores. Você está administrando aquilo que Deus tem colocado às suas mãos. Mas o mordomo, ele administra o quê? Irmão Rafael, o mordomo administra o quê? O que é seu? Aquilo que é do seu Senhor. E ele sabe que um dia ele vai prestar contas, não é? O mordomo, ele administra o que não é seu. Ele sabe que mais dias, menos dias, vai prestar contas daquilo que está sendo administrado. Sejamos nós bons mordomos. Estamos administrando o tempo que Deus nos dá. Estamos administrando os dons e talentos que Deus nos dá. Também estamos administrando cada centavo que Deus coloca às nossas mãos. Então, exige-se sabedoria da nossa parte. Deus exige prudência da nossa parte. Eu não sei quando, se hoje, se amanhã, mas quando chegarmos no tribunal de Cristo, tudo o que fizermos neste mundo será julgado. Então nós prestaremos contas de tudo um dia. João capítulo 2. Eu vou resumir a história para você também. Esse texto registra o primeiro milagre de Jesus. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Mas no meio da festa, o que não se esperava aconteceu. Faltou vinho. E os serventes, os garçons, ficaram desesperados diante daquele cenário. E correram para a mãe de Jesus e disseram: olha, falta vinho. E Maria disse: ide a Jesus, fazei tudo quanto ele vos disser. Foram a Jesus, e apresentaram a questão: não tem vinho. E claro, seria algo extremamente vergonhoso naquele momento, diante dos convidados. Jesus então reúne todos aqueles serventes, e estavam ali 6 talhas que seriam usadas para purificação, e Jesus apresentou uma ordem: encham essas talhas com água. Essa foi a instrução, irmã. Encham essas talhas com água. E uma vez que as talhas foram cheias, Jesus abençoou,
e transformou a água em vinho. Foi o melhor vinho da festa. Onde quero chegar? O milagre só Jesus podia fazer. Mas encher as talhas era a responsabilidade de quem? Dos serventes. Ele não encheu as talhas. Ele deu a ordem. Enchei as talhas. E uma vez que as talhas foram cheias, ele transformou a água em vinho. Irmãos, ele sempre, Deus, através da sua onipotência, vai cumprir o seu papel, vai honrar a sua responsabilidade, mas nós somos instrumentos em suas mãos. Somos nós quem enchemos as talhas, transformar a água em vinho, é Ele quem faz. Agora, sabe o que a água representa? A água simboliza a palavra. A água representa a própria palavra de Deus. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é semear a palavra, amém? A nossa responsabilidade é levar a palavra aos confins da terra. Salvar as almas dos pecadores é obra dele, é obra do Espírito Santo. Somos veículos nas mãos de Deus e não podemos omitir a nossa responsabilidade. Será que nós estamos enchendo talhas? Será que nós estamos obedecendo as instruções recebidas? O milagre só aconteceu depois que as talhas foram cheias. Então que Deus continue a usar as nossas vidas e que nós vivamos de fato uma vida de obediência. Por que razão, irmãos, não podemos fazer mais? Por que razão não podemos ir além? Por que razão não oramos mais? Por que razão não investimos mais? Por que razão não sermos um missionário? O que temos feito para Deus? No reino de Deus, nós ganhamos aquilo que damos e perdemos aquilo que retemos. Não basta espiar a terra, precisamos conquistá-la. A desobediência pode levar-nos ao deserto e fazer-nos nele viver a maior parte das nossas vidas. A desobediência pode levar-nos ao deserto, fazendo-nos nele viver a maior parte das nossas vidas. Que este não seja o seu caso, que esta não seja a nossa decisão. Amém, irmãos? Que nos encontremos no centro da vontade de Deus. Eu li uma ilustração dias atrás interessante, que determina, na verdade, o tipo de vida que queremos viver. Um garotinho estava caminhando num parque com seu pai, e o pai sempre lhe falando do amor de Deus. E de repente o garoto olha para o pai e ele pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai tenta encontrar palavras para responder à pergunta do filho, e faltou-lhe as palavras necessárias. Mas ele avista um avião no horizonte e pergunta para o filho: filho, você está vendo aquele avião? Pai, eu estou vendo. É pequenino, né? Quase não dá para ver aquele avião. E o pai leva o garoto ao aeroporto, onde muitas aeronaves estavam aterrissando. E chegou bem perto de uma das aeronaves. E olha para o filho, pastor. E ele diz: filho, está vendo o tamanho desse avião? Lá em cima, ele parecia tão pequenino. Mas quanto mais perto dele nós nos encontramos, maior ele se mostra. Assim é Deus. Quanto mais perto dele nós nos encontramos, maior ele se revela a cada um de nós. Se estivermos pertinho de Deus, com certeza, não vai nos faltar graça, poder, condições para fazermos a sua obra. Não vai nos faltar condições
de vivermos uma vida diligente diante da sua presença. Mas precisamos tomar a decisão. Somos nós quem decidimos, perto ou longe. É uma decisão que nós precisamos tomar. Que Deus abençoe a sua vida. Não basta espiar a terra, é preciso conquistá-la. Os campos estão brancos para a ceifa. Isso nos dá a ideia de que o produto do campo está se perdendo, apodrecendo. Então, precisamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Nós vamos orar. Eu convido o pastor Teril, por favor. Agradeço de coração sua atenção e continuaremos orando pelos irmãos, pela igreja, e que através deste ministério muitas outras almas conheçam Jesus.